Oi, gente! Hoje o vídeo é resenha e eu vou contar pra vocês tudo sobre Coraline. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. Então vamos para o assunto do vídeo, que é o livro da Coraline. Essa foi a minha primeira obra com o Neil Gaiman. Eu não conhecia outras obras dele, eu sei que ele é um escritor famoso e tudo mais. E eu vi essa edição da Coraline depois de já assistir a animação feita, né? A animação do livro que se chama Coraline e o Mundo Secreto. Então eu me interessei depois de que eu vi a animação e aí eu fui procurar mais e achei essa edição, que é uma edição de aniversário de 10 anos da história da Coraline, da publicação e tal. E aí é uma edição de capa dura, com muitas ilustrações. É muito bonita a edição. Eu fiz um Reels no Instagram, vocês podem conferir depois, mostrando vários detalhes da edição, tá bom? Então vamos lá. O livro, ele tem vários personagens, mas ao meu ver, ele tem 3 personagens principais, que é a própria Coraline, que é a protagonista, e a outra mãe e o gato. Então, pra mim, esses 3 personagens são os mais importantes da história, que fazem a história andar. Como é que funciona? O livro já começa com Coraline chegando na nova casa. Ela estava de mudança com a família, ela é filha única e tem os 2 pais, né? E eles trabalham remotamente em casa com algo relacionado à agricultura, floricultura, algo relacionado a jardins. Não é tão específico assim o trabalho deles, mas no livro não é tão específico, eles fazem exatamente isso. Mas é relacionado a isso, à vegetação, aos jardins e tal. E aí eles trabalham em casa, remotamente, e Coraline acabou de se mudar, não tem amiguinhos, não conhece o lugar. E pro lugar que ela se mudou é tipo um castelo rosa, né? Que tem várias casas separadas, que era tipo um casarão que eles dividiram em várias casas menores. Então tem muitas pessoas morando ali, e aos poucos ela vai conhecendo essas pessoas, mas ela também tem uma ânsia muito grande de descobrir coisas novas. Então ela tá sempre explorando o jardim, ela tá sempre explorando a propriedade em volta, ela tá fazendo a própria exploração dentro da casa, porque é uma casa antiga, então quem sabe o que ela pode encontrar. Até que a mãe dela tinha falado pra ela que tem um quarto na casa dela, que ele é separado com uma mobília antiga da avó dela. Então esse quarto ele é só usado para visitas em momentos específicos, ele vive fechado. Ela entrando nesse quarto por um momento, ela percebeu que tinha uma porta e ela achou aquilo estranho, então ela foi perguntar para a mãe: mãe, o que é aquela porta? Aí a mãe ela falou que explicou a questão da casa que eu expliquei para vocês, para Coraline. E ela foi lá e abriu a porta e mostrou para ela. Quando ela abriu e puxou, tinha vários tijolos mesmo, um muro. E ela nem se preocupou em fechar, deixou a porta aberta mesmo. E é a partir daí que a história começa, com essa porta sendo aberta. Porque essa porta é uma porta que liga 2 mundos, o mundo onde vive a outra mãe e o mundo real. E a Coraline é atraída para esse outro mundo, e quando ela abre a porta no meio da noite e atravessa, ela já está no novo mundo da outra mãe, que ela fez tudo para que seduzisse a Coraline, para que ela quisesse ficar naquela realidade e não voltar mais para os seus familiares, literalmente abandoná-los, né? Então, assim, no livro, ela faz apenas uma viagem. E depois que ela volta, não querendo mais voltar para esse mundo, ela percebe que os pais dela sumiram. E aí ela entra numa luta e busca para conseguir recuperar os pais dela. Então esse é o ponto principal do livro, é a motivação principal.
O gato, ele aparece em várias circunstâncias, ele ajuda muito Coraline, ele dá conselhos, inclusive ele faz várias observações sobre questões que Coraline pensa de um jeito que ele mostra que pode ter outras formas. Então assim, o que eu sinto dessa Coraline do livro do Neil Gaiman, né? Do livro dele. Ela é uma menina que ela é muito sozinha. E ela quer a atenção dos pais, só que os pais trabalham muito e trabalham em casa, então eles estão lá, mas não estão lá pra ela. Então ela acaba se interessando por outras coisas, se aventurando, procurando aventuras, que foi o que aconteceu. Nisso ela acaba sendo desobediente, entrando no cômodo que ela é proibida entrar e tudo mais. Então assim, tem várias cenas assim, um pouco sombrias, porque ele é um livro um pouquinho de terror, né? Porque a outra mãe, ela não é uma boa criatura, né? A Coraline acaba conhecendo outras crianças que foram atraídas por essa situação e descobre o que aconteceu com elas. Então, assim, tudo mostra o tanto que essa outra mãe não é boa e ela gosta de manipular e criar as situações, né? O livro, ele é extremamente bem escrito. Como ele é uma versão de aniversário, ele tem uma introdução do próprio Neil Gaiman, que ele explica que ele demorou anos para escrever o livro. Ele começou escrevendo para uma filha e terminou escrevendo para outra filha. Porque se ele não terminasse o livro, nem a outra filha mais nova iria querer ler. Era o que ele pensava, né? Então, assim, ele demorou muitos anos escrevendo o livro. O livro, ele tem personagens muito bem construídos, e várias coisinhas que dão um diferencial. Por exemplo, a questão do gato, os ratos do Sr. Gorbinski, que é um dos moradores lá. Tem aquelas duas moradoras, as duas senhoras do teatro, né? Que são aposentadas do teatro. Então tem todo um cenário bem construído, com personagens únicos. Inclusive elas são muito fofas, elas dão algo pra Coraline. Logo quando Coraline visita elas, porque elas fazem uma previsão logo no início do livro. Fazem uma previsão que a vida da Coraline está em perigo. Então ela precisa se proteger. E aí elas dão uma pedra com um furo no meio pra ela, dizendo que isso era pra proteção, que era pra ela sempre andar com ele. E aí tem um trecho que o gato até fala: ainda bem que você veio armada, não veio desarmada. Só que demora um pouco pra Coraline entender que aquilo realmente é algo que ela pode usar pra se defender, né? Mas até como ela usa isso, ela vai descobrir ao longo do livro. Então, assim, tudo é muito bem construído, a trama, os porquês de cada personagem estar lá, cada um tem um propósito que contribui pra trama. Então ele é muito, muito legal, muito bem escrito, eu gostei muito da escrita. Eu tive que me demorar na leitura, porque eu tava gostando tanto, sabe quando você gosta tanto que você quer ler mais devagar? Então eu li alguns capítulos um dia, depois lia mais alguns capítulos outro dia, porque eu queria saborear a história. Porque ela é muito, muito bem escrita, eu realmente gostei demais. E a nota pra ele vai o selo Lotus, que é a maior nota, né? E outra coisa, eu queria fazer um parênteses de comparação do livro com a animação que foi feita. Eu pesquisei bastante sobre como foi feita essa animação, e ela é feita por um estúdio que usa bonequinhos. Então cada cena do filme ela foi filmada com bonequinhos com movimentos milimétricos. Então, tipo, foi muito interessante. Cada roupinha da Coraline no filme, ele foi feito um bonequinho para cada um. E ao final de todo o projeto, tudo, eles leiloaram todos os bonequinhos que eles usaram para fazer o filme e doaram para uma instituição de caridade, né, para que ajude crianças que querem fazer artes e tal. Então eu achei muito bacana. Mas eu quero fazer um parênteses em relação às diferenças do filme pro livro. Por quê? Eles tiveram que fazer umas adaptações porque eu vi até umas entrevistas do diretor que ele falava que era necessário eles criarem algumas situações diferentes, porque o livro todo é narrado pela própria Coraline. Então ficaria muito complicado fazer um filme só focado nela, sem ter outras pessoas que interagem com ela.
Então eles criaram um personagem novo, filme que não tem no livro. O nome do personagem é Whitby. Eu vou escrever aqui porque a pronúncia dele é meio estranha. Então ele é, no filme, o filho da dona desse lugar que tá alugando para as outras famílias, para a família da Coraline e para as outras famílias. E ele, na verdade, é a avó dele, né? E ele conhece como se fosse todos os podres da região. E aí ele encontra uma bonequinha de pano que é a cara da Coraline e ele entrega pra Coraline. Só que esse negócio de bonequinha de pano no filme não tem no livro, não tem absolutamente nada disso relacionado ao livro. Parece até voodoo, né? Que as pessoas falam, faz um bonequinho e tal com a cara da pessoa. Só que no livro eles jogaram isso como algo novo. No filme, né? Jogaram isso como algo novo. E não construíram isso bem. Então essa questão dessa boneca não foi muito bem explicada no filme. Então eu acho que foi algo que foi desnecessário. Porque não tem nada de voodoo, não tem nada de boneca, não tem nada disso no original. Então eles criaram muitas coisas além, né? Então esse é o primeiro fato. A questão desse amigo dela que não é bem um amigo, ele acaba se tornando ao longo da jornada, mas no início eu acho irritante. Outra grande diferença do filme pro livro. No filme, a Coraline é muito chata. Muito chata. Nossa, quase insuportável. Aí já no livro, ela não é chata. Ela é só uma criança que quer atenção e fica pedindo atenção pros pais. Porque eles estão em casa, mas não estão em casa. Então ela não tem um tempo de qualidade com os pais e ela sente falta disso. Então por isso que ela fica chamando atenção. Mas no filme ela é retratada como uma criança chata, que acha que sabe de tudo e que quer tudo no tempo dela, na forma dela e tudo mais. E tem outras diferenças também. Então assim, porque tem esse outro personagem que não existe, tem várias cenas que não existem no livro, né? Então que aumentam o filme e tudo mais, isso é a complexidade. Outra diferença, um dos vizinhos dela se chama Senhor Bobo. É a tradução do livro, Senhor Bobo. Que ele comanda aquele circo de ratos, né? No filme ele é chamado de Bobinski e dão toda uma conotação de um ativista russo e tal, que não tem esse contexto no livro. Tem outras diferenças também que eu queria comentar. No livro ela vai apenas uma vez para esse mundo e ela sai não querendo ir porque ela fica assustada com algumas coisas que acontecem lá, que eu não vou contar porque são spoilers, né? E aí ela não quer mais voltar e quando ela volta no livro, ela já tá sem os pais. E ela fica sem os pais e até que ela descobre que ela tem que voltar pra esse mundo pra, né, descobrir onde estão os pais dela. Então, no filme isso não é assim que acontece. Ela vai pra esse mundo 3 vezes. Então tem uma passagem de tempo maior, tem discussões que ela tem com a mãe que não tem no livro. Então assim, tem toda uma série de cenas que não tem no livro. Mas eu entendo que eles fizeram assim para poder explicar melhor a narrativa. E ficou bom, não reclamo. Mas tem essa diferença. No livro, ela tem uma interação muito maior com o gato. Ela tem uma interação bem próxima mesmo. Eles realmente ficam amigos, a Coraline e o gato. Tanto é que a capa dessa edição é ela e o gato. Então, assim, dá pra entender que é formado um laço de amizade aqui e é realmente formado um laço de amizade ao longo de todo o livro. Só que no filme, como ela tem essa outra figura desse menino que é amigo dela, você não consegue ver tão bem esse laço. Ele é presente, ele está ali, o gato, mas ele perde um pouco de importância por causa desse amigo dela que ajuda ela em várias coisas. Inclusive, as resoluções finais do livro e do filme são completamente diferentes, então por isso que eu aconselho vocês a verem o filme também, porque tem muita coisa diferente. Inclusive a forma como ela vence o mal e tudo mais, porque é claro, gente, é uma história para criança. Então é claro que Coraline vai ter um final feliz, certo? E isso não é um spoiler, isso é algo que a gente já espera, né? Só que são diferentes, os finais do filme e o final do livro são completamente diferentes. Então tem vários lugares também, que essa é a última diferença que eu quero trazer do livro em relação ao filme, que eu achei relevante trazer pra vocês. Tem vários lugares que ela vai no filme
que são diferentes do livro, que ela encontra determinadas coisas que ela está procurando, né? Então, porque enfim, ela está procurando os pais, então ela entra numa busca, né? Então, tem essas diferenças. E isso é bom, isso não é ruim. Eu não achei que isso desmereceu o filme de alguma forma, pelo contrário, porque se você leu o livro e depois assistiu o filme, você consegue identificar na hora as diferenças e consegue ver que aquilo casou bem. Inclusive a trilha sonora do Coraline é muito boa e eu aconselho muito vocês assistirem o filme. Ele é muito bem feito, ele demorou anos para ser gravado, né? Porque mexer milimetricamente cada um dos bonequinhos e ir filmando quadro a quadro, isso é um trabalho do caramba. Fora toda a produção artística que vem incluída e tal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades em relação às diferenças de Coraline do livro para Coraline do filme. O que vocês quiserem comentar, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!